Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero aqui desde já agradecer a você que tem compartilhado essas orações, você que me acompanha de vários cantos do Brasil, fora do país também. Irmãos, eu gostaria muito de estar aí com vocês para compartilhar da palavra, mas louvado seja Deus, nós temos aqui essa porta que o Senhor abriu através da internet. Então, é muito bom poder chegar aí na sua casa, onde quer que você esteja, a palavra vai te tocar hoje de uma maneira profunda. Amém? Irmão, sabe o que Deus tem falado comigo ultimamente? Já faz um bom tempo, mas eu quero abrir o coração aqui para vocês. Chegou a hora de nós nos alimentarmos com o alimento novo da palavra. O que acontece? Muitas vezes nós vivemos do passado, daquilo que Deus falou com a gente lá atrás, ou até mesmo um mês atrás, 2 meses, e a gente se esquece que Deus quer falar conosco hoje, amém? Eu não sei se você se lembra, mas lá em João capítulo 3, o versículo 8, Jesus disse que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele está indo. E assim acontece com todo aquele que é nascido de Deus. Isso foi o que Jesus disse. Sabe o que significa? Você não sabe o destino que Deus tem para você. Você não sabe se hoje Deus quer te direcionar para uma outra coisa. Meus irmãos, a voz de Deus é uma voz dinâmica. Deus fala hoje comigo, amanhã Ele quer falar uma outra coisa, um complemento daquilo que Ele falou hoje. E por isso é muito importante nós estarmos atentos, amém? Nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia deixa claro que Deus ele espera de nós a santidade. Porque quando a gente age pela carne, nós estamos dando um recado para Deus, que é o seguinte: Deus, eu sei cuidar da minha vida, eu sei tomar minhas decisões, eu estou me rebelando contra Ti, contra a Tua santidade, porque eu quero guiar a minha própria história. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, aí Ele começa a fazer coisas novas e maravilhosas que você nunca experimentou. É algo dinâmico, amém? E quando nós olhamos para os homens da Bíblia no passado, no Antigo Testamento, a gente vê isso de uma forma muito clara. Por exemplo, Deus falou para Isaac, o filho de Abraão, ele disse o seguinte: Isaac, não desça ao Egito, porque lá no Egito é onde as pessoas buscam riquezas, é onde as pessoas confiam em cavalos, nos bens materiais, mas eu vou te fazer prosperar aqui. Você não precisa descer ao Egito como muitos estão fazendo. Então Isaac ficou ali, ele cavou poços, Deus, irmãos, prosperou aquele homem de uma maneira sobrenatural, contrariando a lógica humana, porque as pessoas pensam assim: eu vou sair do Brasil, vou morar no exterior, aí então eu vou estar livre da crise, da inflação. Irmãos, o mundo inteiro está em crise, mas nós estamos em Cristo, amém? Quando Deus quer te prosperar, te abençoar, não importa onde você esteja. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, só que desta vez a instrução foi oposta. Deus falou para Jacó o seguinte: Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Isso porque Jacó estava com medo de se encontrar com seu irmão Esaú, que estava com muita raiva dele, mas Deus moveu todas as coisas, houve a reconciliação. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Muitas vezes a gente fala para as pessoas o seguinte: olha, Deus me deu uma direção para eu fazer tal coisa. Aí passa o tempo, o Senhor ele muda as rotas, amém? Deus, como eu disse para você, a voz dele é como o vento, a voz do Espírito Santo. Uma hora ele te guia para cá, outra hora ele te leva para lá. E aí muitas vezes você fica com vergonha de contar para a pessoa que os planos mudaram. Não tenha vergonha, porque o nosso Deus é assim, irmãos. Ele faz o que Ele quer, Ele sopra o vento aonde Ele quer. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu achava que Deus estava me guiando para tal coisa, mas depois eu mesmo cheguei à conclusão que eu estava errado, porque eu não estava entendendo o que Deus queria de mim. Então, irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós podemos errar também. É claro que às vezes Deus ele muda a direção porque Ele já percebeu que naquela área já foi necessário, já passou aquela fase. Vemos o exemplo disso na vida do profeta Elias. Deus falou para Elias: Elias, saia do palácio do rei Acabe, vai para o riacho de Querite e lá eu vou te sustentar. E todo dia realmente ele bebia da água do riacho e um corvo trazia carne na boca para entregar para Elias. Estava uma coisa maravilhosa, o sobrenatural de Deus, mas então a Bíblia diz que por causa da seca, aquele riacho secou e então Deus deu uma nova direção e Ele falou: vai se encontrar com uma viúva de Sarepta e lá eu vou te sustentar.
Então, irmãos, ele saiu daquele riacho e ele foi na casa de uma viúva. Assim também é a vida de Deus em nós. Glória a Deus! E aí, irmãos, eu senti no meu coração de trazer uma palavra aqui hoje, porque eu sei que muitos de vocês estão enfrentando grandes batalhas. É uma luta que parece que não tem fim, mas essa luta que você acha que é o fim da promessa de Deus na sua vida, na verdade é o começo da preparação para algo maravilhoso que Ele vai fazer na sua vida, amém? Então não desanime, não é hora de você chutar o balde, não é hora de você se desesperar. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu estou muito ansioso aqui para te entregar essa mensagem agora, mas antes de começar, eu só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clica aqui no botão embaixo do vídeo, ó, inscrever-se, dá uma olhadinha do lado aí, vai aparecer um sininho e aí você clica na opção todas, tá bom? Todo dia, 4 horas da manhã, eu vou fazer a oração da manhã e 6 horas da noite eu tenho uma oração abençoada para te entregar. Glória a Deus. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, o que eu senti no meu coração aqui é que muitos de vocês estão no meio de um deserto. E no deserto você não vê nada de bom acontecendo, né? No deserto é só sofrimento, é escassez. Você não ouve a voz de Deus no deserto, concorda? É um momento muito difícil mesmo. Mas é necessário e eu vou te mostrar o que acontece depois do deserto, depois que você sai dessa situação, porque uma certeza eu tenho. O deserto começou na sua vida, mas ele tem começo, meio e fim. Então não acredite nas mentiras do inimigo, porque o diabo é mentiroso. Ele vai querer que você fique aí para sempre, ele vai soprar na sua mente dizendo que acabou, que você nunca vai ser feliz na sua vida sentimental, você nunca vai cumprir o propósito de Deus, mas é engano dele. Amém? Então guarde isso que eu estou te falando. Eu quero começar então lendo uma passagem que está em Marcos capítulo 1, o versículo 11 ao versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz logo depois que Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. A Bíblia diz assim, ó: Então veio uma voz do céu e disse: Você é o meu filho amado e em você eu tenho grande alegria. Logo depois, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Ali ele permaneceu por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Olha isso aqui, irmãos. Jesus tinha se batizado. Eu acredito que foi um dos momentos mais incríveis da vida dele. João Batista batizou ele e no mesmo instante o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e a voz do próprio Deus Pai falou para todo mundo ouvir. E ele disse assim, ó: Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Irmãos, eu quero que vocês pensem na grandiosidade disso aqui. Foi um momento emocionante para o próprio Jesus, saber que o Pai o amava, que o Pai estaria com ele. E não só isso, Deus falou para todo mundo que Jesus era o seu filho amado. Aí eu te pergunto, né? Será que ele pensou que agora tudo iria melhorar, os milagres iriam começar a acontecer, grandes coisas Deus iria fazer? Talvez ele pensou, porque Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, ele viveu como ser humano. Mas, irmão, sabe qual foi o próximo passo? Por incrível que pareça, não foi levar Jesus para uma multidão, não foi levar ele para os aplausos, para os elogios, não. O próximo passo foi o deserto. A Bíblia não diz que Jesus decidiu ir ao deserto, não diz que ele sentiu vontade de ir para o deserto, porque, na verdade, ninguém tem vontade, né? Mas a palavra diz que o Espírito Santo impeliu Jesus até o deserto. E na palavra original no grego, essa palavra impelir significa expulsar com força. Olha que interessante, irmãos, é a mesma palavra usada quando Jesus expulsava os demônios. Ou seja, Jesus ele foi empurrado pelo Espírito Santo para um cenário de perigo, de solidão, um momento de silêncio da voz de Deus. Ou seja, ele enfrentou um grande deserto espiritual. Inclusive a Bíblia diz que os animais selvagens ficavam ali em volta dele. Irmãos, não era um lugar seguro, mas Deus protegeu ele com os anjos. Eu imagino que até o diabo deve ter tentado entrar nos animais, porque ele precisa de um corpo, concorda? Os espíritos imundos precisam de um corpo para habitar. Então, eles com certeza tentaram Jesus de todas as formas, mas o Senhor estava com ele ali, guardando, protegendo. Mas eu quero que você entenda que isso aqui vai totalmente contra a nossa lógica. Porque a gente pensa que depois de ter a aprovação de Deus, vem o conforto, vem a vitória,
Depois de uma promessa vem a calmaria. Irmãos, mas o padrão de Deus não é esse. Eu me lembro uma vez quando Deus falou para mim que eu seria pastor, que eu pregaria para multidões, pessoas fora do Brasil me ouviriam. Irmãos, eu pensava assim, glória a Deus, agora tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai vir a vitória. Irmãos, eu fiquei um ano, irmãos, um ano inteiro, passando um deserto que eu achava que nunca iria acabar. Eu olhava as circunstâncias à minha volta, irmãos, eu não via nenhuma saída, eu não encontrava uma porta aberta. Tudo foi piorando, tudo foi dando errado, até que chegou o momento em que Deus me tirou daquele deserto. Ou seja, eu estava pronto, eu estava preparado para o novo passo que Ele teria na minha vida. Da mesma forma, eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo aqui e vocês se encontram encurralados. Literalmente, muitas vezes, porque muitas vezes você não consegue nem sair de casa. Você está tão mal, tão debilitado, as pessoas te julgam, as pessoas até tentam te ajudar, mas você não consegue sair dessa situação. Oh, meus irmãos, é hora da gente buscar a Deus, é hora da gente meditar na palavra dEle, porque é nessa hora que o Senhor pode falar conosco a qualquer momento. Irmãos, Jesus estava no meio do deserto e foi nessa hora que Ele passou os piores momentos, mas ao mesmo tempo eu creio que ali o Pai estava forjando o caráter dele. O Pai estava moldando o seu filho para se tornar mais obediente, para que ele nunca caísse em tentações que viriam logo à frente. Então, da mesma forma, Deus está tratando com você. E o interessante é que primeiro Ele afirma a sua identidade, primeiro Ele mostra que você é filho dEle, que você é amado por Ele, e depois Ele permite você passar pelo fogo. Mas eu quero que você saiba que as palavras dEle não caem por terra. Aquilo que Ele falou a teu respeito, Ele não duvidou em momento algum, Ele não voltou atrás, Ele não mentiu. Deus, Ele falou e está falado, ponto final, amém? Mas sabe o que aconteceu logo em seguida no deserto? A primeira proposta que o diabo fez para Jesus foi que ele transformasse pedras em pães. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele começou dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Percebeu a estratégia aqui? O inimigo sempre vai lançar a dúvida exatamente naquilo que Deus acabou de falar com você. Irmão, se Deus disse que você é amado, o diabo vai tentar fazer você se sentir rejeitado. Ele vai dizer que você não tem o perdão, que você nunca vai ser aceito por Deus. Se Deus disse que você é perdoado, o inimigo vai tentar trazer à tona o seu passado, as culpas que você teve. Sabe, irmãos, eu converso com muitas pessoas e eu percebo que na área sexual, muitas mulheres, muitos homens se sentem sujos, mesmo depois de terem sido lavados pelo sangue de Jesus. Mesmo depois de terem sido perdoados. As memórias do passado vêm à tona, então eles acham que é o próprio Deus quem está trazendo na memória deles para acusá-los, para mostrar que eles ainda não estão libertos. Mas irmãos, o inimigo é mentiroso. Não acredite nas suas memórias, não acredite nos seus sentimentos, viva pela fé, amém? Quando vier esses pensamentos, esses sonhos eróticos muitas vezes, essas coisas ruins, esses resquícios do passado, simplesmente repreenda em nome de Jesus e declare para todo mundo espiritual ouvir. Diga assim, eu sou amado por Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Jesus me perdoou, Ele me resgatou. Comece a declarar essas palavras positivas ao teu respeito, amém? E a Bíblia diz então que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Glória a Deus. Então, irmãos, esse deserto que vocês estão passando não é um acidente de percurso, não é por acaso, não é porque você falhou, não é nada disso. É Deus permitindo que você enfrente essa fornalha ardente para que Ele trate com a sua fé, com o seu caráter, para que Ele molde você para ficar à semelhança do Senhor Jesus. Amém? E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, por que logo que eu decidi me firmar com Deus, eu recebi uma palavra, tudo está piorando, pastor? Não é possível que isso aqui está acontecendo comigo? Pastor, é falta de dinheiro, eu chego em casa, não tem paz, muitas vezes eu acabo falando o que não devia, eu acabo perdendo o meu domínio próprio. Ô pastor, por favor, me ajuda com isso aí. Irmãos, como eu disse para vocês, isso aí acontece com todos nós, mas é um teste, entende? Deus está te testando, Deus está te provando, e mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha sido infiel com Deus, mesmo que você tenha caído em tentação, é hora de você se levantar, amém? O Senhor não vai te julgar,
Ele não vai te jogar pedras, ele só quer que você tome uma decisão hoje de não aceitar continuar nesse deserto para sempre. Deus, ele quer te aprovar. Amém? Eu costumo dizer que o diabo nos tenta porque ele quer nos ver cair, mas Deus nos prova para nos ver aprovados. Então, Deus, ele está contando com você, os céus inteiros se movem para ver a gente vencer. Aleluia! E eu quero ler a continuação aqui do que a palavra diz, lá em Lucas capítulo 4, o versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, ó: quando o diabo terminou de tentar Jesus, ele deixou ele até a próxima oportunidade. Então Jesus voltou para Galiléia, cheio do poder do Espírito, e as notícias a seu respeito se espalharam por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha que interessante, irmãos. Você percebeu o contraste aqui? Jesus entrou no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, mas ele saiu dele no poder do Espírito Santo. Aleluia! O mesmo Espírito que levou Jesus para uma situação desconfortável, de prova, de tentação, foi o mesmo Espírito que depois usou Jesus para operar milagres, para fazer maravilhas, para ensinar as pessoas debaixo de um poder sobrenatural. Aleluia! Então eu estou aqui hoje para te falar uma coisa: a autoridade espiritual não é dada de graça, ela é construída na batalha, nas dificuldades. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que querem receber cargos na igreja, elas querem poder ser usadas por Deus, falar em línguas, profetizar, fazer milagres, mas irmãos, a autoridade espiritual é só com o tempo, é depois de muita provação, depois de muita dificuldade. Tem pessoas, irmãos, que querem receber uma unção nova, uma unção poderosa, mas elas não estão acostumadas a lidar com pouco, com as dificuldades que elas enfrentam, logo elas reclamam, logo elas querem desviar dos caminhos do Senhor, ou seja, ainda não estão prontas. Ou tem pessoas que logo se ensoberbecem. Talvez chegue até ela uma pessoa elogiando, um pouquinho que alguém já fala bem dessa pessoa, ela já começa a ficar orgulhosa, já começa a achar que está melhor que muita gente. Irmãos, precisamos aprender a lidar tanto na escassez como também na abundância, porque imagine se Deus te der muita coisa, você vai acabar se perdendo. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Quem pode confiar em si mesmo? Nós não podemos confiar em nós mesmos. Então, Deus muitas vezes ele nos treina no deserto. Amém? Você está entendendo a mensagem até agora? Nós já vamos orar, mas eu só quero contar para você aqui um exemplo muito claro para você entender que muitas vezes, antes das promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida, a gente vai ter que passar um tempo a sós com Ele. A gente vai ter que ser moldado, transformado a cada dia. E inclusive eu já até contei um pouco sobre esse homem lá no começo da mensagem, que é sobre o profeta Elias. Eu sei que quando a gente fala do profeta Elias, a gente fala do poder, né? Do quanto Deus usou esse homem com poder, com glória. Inclusive, a gente lembra muito do Monte Carmelo, que foi quando ele enfrentou 450 profetas de Baal, enviados por aquela mulher maligna chamada Jezabel. A Bíblia conta que quando ele orou, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, os profetas de Baal foram humilhados e derrotados. E aí a gente foca só nisso, né? Mas você sabe o que aconteceu antes do Monte Carmelo? Como eu disse para você, a Bíblia diz que naquela época quem estava governando era o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E eles mandaram todo mundo adorar os falsos deuses. Eles perseguiam e matavam os profetas de Deus. Eles não tinham nenhum temor do Senhor. Eles simplesmente queriam espalhar todo tipo de maldade. E foi Elias quem confrontou o rei Acabe. Ele chegou para ele e disse assim: olha, a partir de agora, de acordo com a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Irmãos, na verdade Elias estava profetizando algo que a palavra de Deus já tinha dito lá no livro de Deuteronômio, quando o próprio Deus disse que se houvesse idolatria, ele fecharia os céus. E eu acredito que a oração que Elias fez a partir dali foi o seguinte: Senhor, cumpre a tua palavra. O Senhor disse que se tivesse idolatria, não era para chover. Então, meu Deus, eu já entreguei essa palavra para o rei e eu te peço agora que não venha chover sobre a terra. Irmãos, e realmente aconteceu conforme a palavra dele, não choveu por 3 anos e meio. Aí você imagina o nível da seca, só que Deus poupou a vida de Elias e ele falou para ele: Elias, saia desse palácio, vai para o leste e se esconda no riacho de Querite. Irmãos, como eu falei para vocês, naquele lugar ele bebeu do riacho e os corvos alimentaram ele. Só que eu quero que você entenda o seguinte:
Elias era o maior profeta da nação. E em vez de manter ele numa posição de destaque, Deus levou ele para um esconderijo. E tem momentos, irmãos, que Deus vai nos levar sim para o esconderijo, para lugares onde ninguém nos reconhece, ninguém nos chama para pregar, ninguém nos chama para cantar. Irmãos, é um lugar de esconderijo. Mas tudo tinha um propósito de Deus, porque a palavra Querite, que era o nome daquele riacho, sabe o que ela significa? Significa isso aqui, ó, cortar para colocar no lugar certo. Ou seja, Deus estava colocando Elias no lugar certo, com o coração voltado para ele, de forma que ele não se ensoberbecesse quando viessem os elogios, de forma que ele não se desanimasse quando viessem as provações. É isso que o deserto faz com a gente, ele nos alinha, ele ajusta o nosso coração para ficarmos do jeito que Deus quer, amém? E sabe o que aconteceu depois? O riacho secou e ele foi até a casa de uma viúva, e ali ele teve que aprender a abrir mão das suas necessidades para socorrer as outras pessoas. O coração de Elias estava cada dia mais apaixonado por Deus. E depois que Deus sustentou aquela viúva, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Deus fez um milagre muito grande ali e depois então ele pôde enfrentar os profetas de Baal. Eu sei que você hoje muitas vezes fica pensando: Senhor, me tira dessa luta, por que eu estou passando por isso? Mas irmãos, a nossa oração deveria ser essa aqui, ó. Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim através dessa luta? O que o Senhor quer tirar de mim? Talvez um pecado, talvez um orgulho, talvez a luxúria, esse desejo muito forte de ficar olhando para as outras pessoas com um olhar impuro, talvez a prostituição. Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente estão aprisionadas pelo inimigo, porque deram espaço para o diabo através do pecado. E é nesse deserto que o Senhor quer tirar isso de nós. Por isso não adianta a gente ficar teimando, a gente ficar em desobediência. Deus, Ele quer moldar a gente e precisamos deixar que Ele faça isso. Amém? Então nós vamos orar nesse exato momento, nós vamos pedir que o Senhor molde o nosso coração, que Ele trabalhe naquelas áreas que a gente não consegue se libertar. Irmãos, não é vergonha nenhuma a gente assumir diante de Deus que a gente tem pecado sim, que a gente tem falhado. Inclusive a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Na verdade, está dizendo que Deus é mentiroso. Porque na verdade, irmãos, o próprio Senhor disse que todos nós pecamos de várias maneiras. Então, o melhor que a gente pode fazer é se arrepender, é reconhecer que somos falhos e que precisamos da ajuda dele. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, comente aqui embaixo, diga assim: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: eu precisava dessa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos então, nós vamos orar agora. Eu quero muito que no final da oração você compartilhe com pessoas que você ama. Se essas pessoas ouvirem a oração, elas vão saber que pelo fato de você ter mandado para elas, é porque você ama muito essas pessoas e você quer o bem delas. Então, não deixe de compartilhar e vamos orar nesse exato momento em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Obrigado por esse alimento espiritual. Obrigado pelo maná diário. Pai, a tua palavra diz que o maná, ele só servia para aquele dia. Se guardasse ele, ele apodrecia e também não podia juntar para os dias seguintes. Oh, Pai, da mesma forma a tua palavra, ela precisa ser renovada no nosso coração. Obrigado porque através dela o Senhor tem nos renovado, o Senhor tem nos fortalecido. Eu te agradeço, Senhor, pelos processos que nós estamos passando. Tem sido tão doloroso, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Oh, Deus, nós te pedimos aqui, Pai, fortalece-nos, ó Deus. Precisamos nos voltar para as tuas promessas, para aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós reclamamos no deserto, todas as vezes em que nós pensamos que o Senhor tinha nos abandonado na luta, por todas as vezes em que nós buscamos no pecado a nossa satisfação. Quantas pessoas, meu Pai, hoje estão carentes, não aguentam viver o tempo de solteiros e acabam arrumando um namoradinho, acabam ficando com alguém só para satisfazer a sua carne. Oh Deus, liberta essa moça, Senhor. Ajuda ela a viver em santidade, ela esperar pelo seu marido, pelo seu esposo que um dia vai chegar. Da mesma forma esse rapaz, liberta ele, Senhor. Não deixe ele ficar nesse pecado da luxúria. Que o Senhor possa santificar o teu povo, meu Deus.
Eu sei também que tem adultos aqui, Pai, passando por grandes dificuldades em todas as áreas, mas principalmente na área sentimental. Senhor, é uma batalha tão silenciosa que ninguém percebe, mas ela acontece todos os dias. E o Senhor vê as lágrimas que nós derramamos no quarto quando ninguém está vendo. Por isso eu te peço, Deus, socorre-nos, ó Pai. Ajuda-nos a vencer o mal, as tentações. Ajuda-nos a termos fé nesses dias tão difíceis e turbulentos. Pai, nós declaramos que a palavra final não é essa circunstância que nós estamos vendo, não é o diagnóstico médico, não é a crise financeira. A palavra final é tua, Senhor. Eu clamo, meu Pai, para que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, é o mesmo Espírito Santo que encheu ele de poder, que esse Espírito possa nos tocar agora. Enche-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua sabedoria, que a gente não venha cair no mesmo engano, no mesmo pecado. Pai, quantas pessoas hoje, elas ficam tão bravas, elas estão insatisfeitas e com isso acabam xingando, mesmo sabendo que não devem fazer isso. Quantos acabam tratando mal o pai e a mãe? E esse é um pecado que desagrada muito o teu coração, Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. Senhor, restaura, meu Pai, o nosso emocional. Quebra, meu Pai, as correntes da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde o coração desse homem e desta mulher. Eu oro também, meu Deus, pela família dessa pessoa. Restaura os casamentos, meu Pai, que estão em crise. Esse amor, esse respeito que tem se perdido a cada dia. Deus, não deixa a nossa casa ser atingida, Pai. Muitos cairão à nossa esquerda, à nossa direita, mas nós não seremos abalados. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem promessas para nós. Eu creio que o Senhor já fez maravilhas na nossa vida, mas o Senhor vai fazer muito mais. E por isso eu te peço aqui agora, Pai, que o Senhor renove a nossa fé e a nossa esperança. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, eu quero dizer que você é muito especial para Deus. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração íntima e pessoal, que você possa abrir o seu coração para Jesus agora. Eu não estou te convidando para vir na minha igreja, eu estou te convidando a ter um relacionamento com Deus Pai, através do seu Filho Jesus. Mas para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e aí então você estará salvo. Amém? Então repita essas palavras comigo, mas faça de todo o seu coração, e o Senhor estará ouvindo e Ele vai agir em seu favor a partir de agora. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu me arrependo profundamente, Jesus, de todos os meus pecados. Eu reconheço que sem Ti nada sou. Reconheço também que eu não posso viver sem a Tua presença. Por isso, Jesus, eu entrego meu coração a Ti. Eu entrego o meu futuro, a minha vida no Teu altar. Jesus, a minha vida hoje está uma bagunça. A minha vida hoje está turbulenta. Mas eu te peço, acalma a tempestade do meu coração. Me dê da Tua paz, Jesus. Restaura a minha família e principalmente me dê a salvação eterna. Jesus, eu quero morar contigo o resto da minha vida, mas principalmente na vida eterna com o Senhor. Por isso eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida e me dê da tua paz. Me liberte, Jesus, é o que eu te peço em teu nome. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa. Essa pessoa orou de todo o coração, Senhor. Ela orou, Pai, e ela entregou a vida dela para ti. Eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo venha habitar em seu coração e que ela nunca mais venha olhar para trás, que ela venha ser um discípulo e uma discípula tua, Senhor, que ela possa te buscar a cada dia e que o Senhor, Pai, possa fazer maravilhas. Restaura, cura e liberta. E coloque, meu Pai, pessoas de fé no caminho dela. Tira, meu Deus, todo empecilho, toda obra do inimigo, tudo que o diabo tentar afastar essa pessoa dos teus caminhos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Santifica essa pessoa, meu Pai, e ajuda ela a permanecer fiel até o fim. Que nenhuma frustração, que nenhum medo, que nenhum sentimento de derrota, de incapacidade possa atingir o coração dessa pessoa.
É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela,
Ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.